Oi, turma, do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 11, Tudo Vai Passar. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas, porque eu fiquei 2 dias sem fazer o canal. No primeiro dia, eu tive o serralheiro trabalhando em casa, ele passou o dia todo aqui, e aí eu tive que ficar próximo para poder dar assistência. Nisso, eu fui fazendo um jardim. Aproveitei que tinha companhia na garagem e fui fazer um jardim. Nessa de fazer o jardim, eu fiquei, acho que umas 10 horas, de 8 a 10 horas, sentada no chão, mexendo na terra, tirando pedras, fazendo novamente, né, decorando. E nisso daí me deu um problema na coluna. E a coluna é o centro de tudo, né? Aí soma também que eu tô um pouco preocupada, um pouco não, muito preocupada com a questão do sul. E eu não tô conseguindo agir, não tô conseguindo fazer nada, isso tá me deixando um pouco apreensiva. E a minha comorbidade deu um salto, né? Aí eu fiquei um pouquinho ruim. Então, antes de ontem foi o jardim e ontem eu fiquei ruim. Mesmo que eu fui pro meio do mato, tentei lá dar uma respirada, dar uma revigorada, voltei para casa, não estava em condições. Ainda conversei com o Gilberto, que faz parte do nosso canal, um amigo que sempre contribui com alguns comentários. Ele mandou mensagem carinhosa, querendo saber se eu estava melhor, né? E foi isso. Acabei não conseguindo fazer porque eu não tinha condições. 6 horas da tarde ontem eu deitei, só fui acordar não, mas levantar 10 horas da manhã de hoje. Então eu já estou um pouquinho mais revigorada, mas estou aqui, linha reta, porque a coluna não tá muito legal, né? E lá dentro de mim eu sei que a espiritualidade trabalhou, que eu acordei melhor, mas o corpo não tá 100% ainda. Mas vamos lá, me perdoem, né? 2 dias sem fazer o canal. Eu procuro ser regrada, mesmo sem horário certinho de postagem, mas todo dia eu tô aqui. Mas esses 2 dias realmente não deu. Agora vamos lá, capítulo 11, tudo vai passar. Olha só, a própria frase já diz aquilo que eu precisava para hoje. Tudo vai passar. Ludwig, Janel e Otto combinaram de se reunir novamente, no dia seguinte, após as suas obrigações de trabalho. O encontro foi marcado na praça que ficava localizada em frente ao hospital principal de Alânia, onde pretendiam visitar Lucas e Anthony na clínica anexa. Às 18 horas, pontualmente, os 3 já estavam apreciando as esculturas existentes no equipamento público. Otton também tentava entender a composição do material utilizado para a pavimentação geral da cidade, que parecia emborrachado e sempre estava limpíssimo. O curioso jovem também se animou ao perceber a quantidade de obras de arte disponíveis para apreciação da população. De repente, uma música suave passou a ecoar em todo o ambiente e de algum local ignorado ouviu-se a voz serena de uma das integrantes do conselho da cidade, que conduziu a prece coletiva daquele dia. Ao final da oração, pequenas gotas de luz se derramaram por toda a cidade, como se fosse uma chuva de estrelas provenientes de comunidades mais avançadas vinculadas à Alânia. Em seguida, Otton percebeu um grupo de jovens adultos que adentrava certa edificação de arquitetura exótica, lembrando uma grande oca, localizada numa das extremidades da praça. Ele perguntou a Ludwig o que estava acontecendo e obteve por resposta: ali funciona o nosso serviço de cinema com sessões diárias. São reproduzidos filmes conhecidos na Terra, mas principalmente produções inteiramente realizadas neste plano, com a tecnologia disponível. Hoje, por exemplo, está em cartaz a cinebiografia do magnífico filósofo Pitágoras, que viveu na Grécia alguns séculos antes de Cristo. Os historiadores encarnados possuem poucas informações sobre esse gigante da matemática e da astronomia, que nada deixou escrito. Mas os roteiristas do plano espiritual podem acessar os fatos precisos de qualquer evento histórico ocorrido em qualquer época da humanidade. Podem produzir obras extremamente fiéis à realidade, diferindo apenas o que tange à interpretação e à maneira de relatar tais ocorrências. Alguns filmes e documentários utilizam as imagens reais dos eventos, graças à possibilidade de acessar os registros de uma forma determinada. Otton, confuso com as informações, apenas balbuciou: acho que precisarei assistir para entender melhor. Antes de a guerra começar, apenas tive contato com o cinema mudo. E Ludwig concluiu: de fato, o que verá aqui nesse departamento de arte é algo muito além do que acontece.
Outro diferencial é que a projeção do filme não é feita do modo tradicional. Tudo é feito em 4 dimensões, de modo que o espectador tem a sensação de estar dentro do filme, podendo sentir inclusive aromas, temperatura e outros efeitos, dependendo da proposta de cada obra. Olha que legal! Janel pareceu lembrar-se de alguma experiência particular e acrescentou: tive a oportunidade de experimentar vivências muito instigantes, embora não relacionadas especificamente à arte cinematográfica. Conheci instituições dedicadas à reprodução e estudo de eventos históricos da humanidade, com fidelidade perfeita aos fatos reais. Imaginem vocês a oportunidade de assistir ao Sermão da Montanha, como ele realmente aconteceu, ou se maravilhar com a perspicácia de Isaac Newton, podendo observar sua postura científica em momentos de genialidade, da mesma maneira como puderam fazer os que tiveram o privilégio de conviver com esse gigante. Ou ainda acompanhar o surgimento da vida na Terra, a extinção dos dinossauros e a construção das pirâmides. Todas essas projeções são realizadas em 3 ou 4 dimensões e sempre acompanhadas de estudos e reflexões pedagógicas. É simplesmente fantástico. Eu imagino. Gente, que da hora. Nesse momento, Hannah, a responsável pela ala de suicidas, saía de mais um de seus plantões. Aproximou-se e cumprimentou o grupo. Olá, vieram visitar Lucas e Anthony? E Janel respondeu. Boa noite, Hannah. Otton tem nos passado algumas informações de Lucas, mas se possível gostaríamos de vê-lo por alguns instantes. Claro que sim. Ele continua em profunda inconsciência, mas a presença de amigos é sempre benéfica. Conduzidos por Otton, rapidamente chegaram no quarto de Lucas. O ambiente era mantido com baixa luminosidade para preservação de suscetibilidades, pois muitas das entidades ali tratadas eram acometidas por sérias deformações e ulcerações, sendo que algumas poderiam acordar a qualquer instante. Após alguns momentos de preces, com o ainda inconsciente Lucas, decidiram seguir até a clínica para dependentes químicos. Durante o curto trajeto, Otton afirmou tristemente: os últimos apontamentos do Dr. Fergus demonstram que ainda não podemos prever quando nosso Lucas despertará. De qualquer forma, já considero uma grande vitória ele permanecer acolhido nessa instituição de amor. Agradeço a misericórdia de Deus por ele não estar nesse momento entregue à sede de vingança de seus adversários, alguns deles adquiridos na última encarnação. Em relação aos 3 casos mais graves, lembrou-se Janel, podemos dizer que 2 deles já estão sob intervenção terapêutica intensiva, sendo que Ivan ainda permanece em perturbação em zona de sofrimento do mundo espiritual. Não obstante, tenho informações de que já podemos organizar uma expedição para tentativa de resgate, tendo em vista seu atual estado psíquico e a programação de seus mentores para possível reencarno em longo prazo. Entendo, asseverou Ludwig. Realmente seria muito melhor que Ivan pudesse se recuperar e posteriormente preparar-se melhor para o novo nascimento. Estou à disposição para ajudá-la. Obrigada. Pensei mesmo em convidá-los a participarem depois que visitássemos Anthony. Otton afirmou de modo espontâneo. Eu gostaria muito de participar. Sinto que a cada nova experiência neste novo mundo, minha mente se amplia e consegue abarcar uma porção um pouco maior dessa realidade tão gloriosamente enriquecida desde que deixamos o círculo carnal. Tenho feito muitas anotações e apontamentos, sempre me vejo retornando ao mesmo ponto. O homem encarnado não tem a menor ideia da vida que se desenrola nos bastidores espirituais e de como as noções de justiça e igualdade aqui são tratadas como bastiões sagrados da lei divina, balizando as relações e crescimento de todos os seres em direção a níveis mais altos de aperfeiçoamento. De fato, não existem privilégios no universo perfeito criado por Deus. Todos passam pelas experiências que selecionaram por meio de sua própria conduta, as quais são necessárias à evolução espiritual. Depois de uma pausa mais longa, provocada pelas palavras cheias de entusiasmo do jovem, Ludwig falou: vê-se que o amigo está realmente tocado. Não é sem razão que o Cristo asseverou: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ouvindo suas inspiradas colocações, senti uma intuição de que você deve guardar esses textos que está escrevendo com carinho, pois um dia poderá, quem sabe, compartilhá-los
com nossos irmãos encarnados na Terra pelas vias sagradas da mediunidade. Não sei se meus escritos e reflexões poderiam ser úteis. Além disso, não conheço nenhum médium que poderia auxiliar a materializar esses humildes apontamentos. De fato, concordou Janel, ainda é muito incipiente a produção literária mediúnica no continente europeu. Mas aguardemos o futuro. Nesse aspecto, o Brasil tem se destacado por ser o país no qual a doutrina espírita tem se expandido com vigor nesse século e com ela a publicação de livros psicografados. Acabei de falar isso no outro canal, gente. De qualquer forma, Otton, siga o conselho e arquive seus textos e ideias. Elas representam o contentamento e estupefação de um homem justo diante das maravilhas da vida eterna e não devem ser desprezadas, pois podem iluminar muitos corações. Então vamos lá. Vou parar aqui. O que a gente consegue entender até aqui? Ainda não deu para entender o porquê que tudo vai passar, né? O nome do texto, a gente vai entender mais no finalzinho dele. Mas aqui tá, Ludwig, Janel e Otton se encontram, eles ficam vislumbrados, né, com a cidade, por ser tão limpa, tão bem cuidada, com orações para iniciar os dias deles, onde a responsável pelo conselho da cidade é que faz essa oração coletiva para a cidade toda ouvir. Nós vimos isso no nosso lar, né? Então acontece isso em todas as cidades, pelo que eu tenho lido e entendido. Tem aquela conselheira, né, que é responsável pela cidade, onde ela inicia com aquela prece, todos, independente de onde estão, se estão em casas, na cidade, se estão nos hospitais, escutam aquela voz e fazem coletivamente aquela oração, iniciam um dia assim. A cidade é muito bem cuidada, com obras de arte espalhadas em todos os locais. Imagina, a gente coloca aqui monumentos grandes, gigantescos no meio da cidade, o pessoal vai lá e picha, lá não tem nada disso, né? É uma cidade completamente diferente da nossa, sendo paralela à nossa. Tudo o que nós temos, eles têm recursos ainda mais desenvolvidos. Tudo que nós temos, eles têm ainda mais bonito e muito mais cuidado. Isso é para a gente aprender a fazer aqui. Os nossos amigos espirituais mais desenvolvidos, eles trazem essas notícias que é justamente para a gente entender como ser mais civilizado, como ser mais evoluído. Se cada um de nós soubéssemos dar valor às artes que eu falo arte de verdade, não essas artes que aqui infelizmente ainda aparecem, né? Acho que não é tudo isso, 8 anos, nós tivemos 1 ano desse governo que está aí, 1 ano e meio, mais 4 do outro que tentou modificar algumas coisas, 5,5, uns 6, 7 anos atrás, eu ainda levava minhas crianças para sair, para levar em museu, para levar em lugares fora daqui de Itaquá. Não, mais do que isso, viu? Mais do que 7 anos, uns 8 anos por aí, que aconteceu o episódio. Eu sempre levava para o lado da cidade, sempre levava para o centro de São Paulo. Aí eu estava em casa um dia e abri a internet e lá na internet tá exposição no MASP. Um homem pelado, esticado no chão, onde uma criança de 5, 6 anos apalpando aquele homem, pelado, dentro de um museu. E era justamente um museu que eu tinha o hábito de levar meus alunos. Cada vez que eu levava para um quartel, levava para algum lugar próximo da Avenida Paulista, eu passava pelo MASP. Eu não programava a visita, eu simplesmente parava o ônibus ali e entrava com as crianças, que sempre tem exposição de quadros, de arte, né? E quando eu abri o celular e vi aquilo, eu falei, Jesus, naquela semana eu ia fazer uma visita. Naquela semana eu ia sair com as minhas crianças. Eu falei, já pensou se eu paro lá e entro com as minhas crianças? Eu ia presa. Ah, mas eu ia. Porque eu não sou gente. Nessa hora eu vejo que eu não sou gente. Eu ia ver um homem pelado dentro do museu e ia deixar quieto, umas crianças vendo uma situação dessa, mas não ia. Então, assim, tem hora que a Patrícia realmente não serve para ser oradora, não serve para ser instrutora, não serve para nada, gente, porque eu sou ser humano. E para mim isso não é arte. Isso para mim o cara tinha que estar dentro do quarto dele com as portas bem fechadas com uma pessoa lá dentro ou sozinho que seja, mas é ele, não para criança ver. Antigamente a gente via uma pessoa pelada, era
desacato, né? Tem uma lei aí que enquadrava a pessoa ia presa, né? Atentado ao pudor, eu acho que é isso. Agora não, em São Paulo é arte, devido ao governo que a gente tinha na época, que infelizmente está aí novamente. Então, para vocês terem uma ideia como é que é a situação. Nós vamos, né, caminhamos um pouquinho e volta para trás. Caminha um pouquinho e volta para trás. O resultado dessas últimas urnas, eu tenho certeza que elas foram forjadas. Não pode ter sido ganho um cara que fez tanta desordem no nosso país. E agora, nesse momento, o que ele anda fazendo mesmo? Então, a gente ainda está tão longe de ser uma cidadezinha limpa, organizada, né, com essa evolução espiritual de oração coletiva. Nós ainda estamos tão longe dessa questão da arte, sendo arte. Eu vi um vídeo semana passada, postei ele várias vezes, porque tem música nesse vídeo, música de qualidade, e são flores. É a montagem, né? Alguém fez isso computadorizado, creio eu. Mas são dançarinos e fizeram uma montagem com flores, né, nessas pessoas. Então, conforme é o ritmo da música, aquelas flores vão formando corpos e aí são os dançarinos, né, dançando como se fossem flores em pé. Mas é muito bonito, é difícil até explicar. Conforme eu vi aquele vídeo, nossa, eu entrei num estado de emoção tão grande que eu chorava na frente do vídeo. E olha que eu sou casca grossa. Eu tenho uma manteigona lá dentro, assim, que é difícil atingir aquela manteiga, né? Só quando é realmente muito bonito. E aquilo me sensibilizou de tal forma, porque tanto a música como o, o movimento dos corpos daqueles dois dançarinos e aquelas flores envolvendo eles como se eles fossem flores, é muito bonito, é arte. Eu já vi figuras, né, de animais pintados no corpo humano. Então, conforme a pessoa vai fazendo gestos com o braço ou fechando o queixo, assim, vai criando animais, né? A pintura do corpo da pessoa, conforme ela vai se fechando ou abrindo o corpo dela, vai criando animais. Arte, para mim é arte, né? Então, você assiste o Circo de Solé, é arte. Agora, tem coisas que acontecem, que nem aconteceu nesse lixo desse governo passado aí, que era um monte de pessoas de quatro, e aonde uma ficava cheirando a bunda da outra. Desculpa a expressão, mas é isso que aconteceu. E aí diz que isso é arte. Aí diz que arte é aquela promiscuidade de um monte de gente transando em cima de um palco. Diz que esse último aí, o show da Madonna, foi isso, né? Pessoas transando, pessoas peladas, uma passando a mão na outra. Diz que isso é arte. Então, essas coisas não entram na minha cabeça. As pessoas perguntam para mim assim, o que você gosta de fazer quando você está de folga, quando você quer fazer um lazer? Eu falo, eu vou pro meio do mato. É para lá que eu vou. Eu quero ver represa, eu quero ver rio, eu quero ver cachoeira. Ontem eu fui numa bica d'água, eu só queria ver aquela água saindo do meio das pedras. Era só isso. O motorista que me levou, ele não entendeu nada. Ele deve ter pensado assim, essa mulher é louca. Porque eu falei para ele, eu só quero ir na bica d'água, olhar a bica, tirar uma foto dela e voltar para casa. Porque eu nem entrar eu pude. Quando eu encontro alguém que seja legal, um motorista bacana, eles me levam até dentro da bica e eu bebo água, né? Eu fico hiper feliz quando isso acontece. Já aconteceu 2 vezes. Mas ontem eu peguei uma pessoa que infelizmente não teve essa sensibilidade. Eu fico sem coragem de pedir para me levar até dentro da bica e sozinha eu não consigo entrar. Mas eu fui lá, tirei uma foto da bica, saí de lá, né, radiante, porque eu vi aquela aguinha saindo no meio das pedras. Para mim tá ótimo. Agora tem gente que não, que precisa de festa, de gritaria, de bebida, de passar a noite inteira em claro, e beija um, beija outro, e aquela promiscuidade danada, e acha que isso é felicidade. Acorda com dor de cabeça, com ressaca no outro dia, vai trabalhar mal-humorado, aí já chega na sexta, eita, sextou, vai começar tudo de novo, e a vida termina como? A gente vê aqui pelo Anthony, né? Uma pessoa do coração bom, porém, porque fumava, aonde que ele foi parar? Imagina então quem bebe até cair, quem bebe até perder a noção. Então, quando fala de uma cidade totalmente organizada, que tem a prece, que tem essa calmaria, que tem esse respeito, gente, eu sonho com isso. Mas eu acho que eu estou tão longe ainda de alcançar esse momento e eu fico numa ansiedade que eu gostaria muito de viver num lugar assim.
Não porque eu quero, né, tudo de bom para mim, mas porque seria o ideal para todos nós. Mas a gente ainda está tão longe de alcançar isso diante das coisas que a gente vê acontecer perto de nós, que tem que ter paciência, né? Tem que esperar passar essa fase aqui, como diz o texto, né? Pra gente chegar lá. Então, vamos lá. E aí tem a partezinha também aqui que ele tá falando, que foi lá ver o Lucas, ele ainda continua dormindo, graças a Deus, né? Ele não foi totalmente prejudicado devido às coisas ruins que ele fez, ele conseguiu socorro, ele ainda continua dormindo, não ficou escravo das pessoas que ele acabou conduzindo e incentivando ao suicídio, mas o Ivan, que foi um dos que se mataram devido à literatura do Lucas, continua sofrendo ainda. Olha só como isso é grave. Toda ação nossa na vida de alguém. Eu acredito que a benevolência de Deus com o Lucas é tão grande, porque já pensou na hora que ele acordar, além dele ver que não morreu, que ele acreditava que ia morrer, é a hora que ele vê que ele não morreu e que ele prejudicou pessoas e que uma dessas pessoas que ele prejudicou está em sofrimento total devido à atitude dele, como que fica a consciência dessa pessoa? Porque eu mesmo não consigo me imaginar. Se eu sei que tem alguém sofrendo por minha causa, a minha consciência não deixa eu dormir. E eu cometo erros, eu cometo. Eu cometo erros que eu vejo que são repetitivos, inclusive, que eu preciso corrigir. E quando eu percebo que fiz o mal para alguém, que falei algo que não deveria, gente, isso me pesa tanto. Se é uma pessoa que não tem o discernimento, se é uma pessoa que não tem um pouquinho de conhecimento, faz e não tá nem aí. Ah, é ele que tá querendo aquilo lá, culpa é dele. A gente joga a culpa no outro. Mas quando a gente tem um mínimo de consciência, a gente sabe que foi a gente que causou a dor no outro, dói tanto mais na gente que vocês não têm ideia. Então, eu me culpo muito quando eu causo dor. Eu sei que causei, quando eu tenho essa consciência. Então, eu creio que esse sono do Lucas, eu acho que é mais pela benevolência de Deus, para que ele não fique ainda mais atordoado, porque quando ele acordar e souber que outras pessoas se mataram por conta dele, e que dentre das três, um ainda está em sofrimento total, que é o Ivan, eu acho que esse rapazinho pirava. Aí o tratamento dele não ia ocorrer. Então eu creio que eles conseguem manter ele ali dormindo, que é para poder atender ele de uma forma tranquila. Mas aí vocês veem como é a benevolência de Deus em razão de todos, que inclusive esses que têm envolvimento com o Lucas, por ele e pela situação que ele criou, esses amigos espirituais dele vão até o Ivan. Eles também vão tentar ajudar o Ivan. Olha só como é que são as coisas, como nós estamos interligados. Se eu causo mal para Maria, de repente o Gabriel, que é o meu anjo protetor, vai através de outros amigos espirituais ajudar essa Maria que eu prejudiquei. Para vocês verem como que é uma rede de amigos. Nós estamos em volta de uma série de pessoas com menos ou mais do que nós. E um depende do outro, um precisa do outro, um ajuda o outro, né? Então, como a espiritualidade trabalha? Porque eu ficava numa confusão tão grande a respeito disso, eu falava assim, mas como é que Deus pode estar em todos os lugares? Como é que pode estar cuidando de cada reencarnação, saber de cada história? O que eu preciso para reencarnar, para poder me melhorar em coisas erradas de outras encarnações? Como esse processo é tão complicado, parece que é tanto nó que a gente dá, mas a espiritualidade que vai trabalhando em nós, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, elas andam em todos os lugares, elas sabem tudo aquilo que a gente faz. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta no curso mediúnico, né? Falei, escuta, e a parte assim privativa nossa, né? No momento da gente tomar um banho, no momento da gente fazer as nossas necessidades fisiológicas, no momento da gente ter uma intimidade com uma pessoa. Como é que é? A espiritualidade também fica olhando tudo isso, eu não tenho privacidade nenhuma. Aí foi explicado pra gente o quê? Se você tem uma proteção divina, por isso que é importante o evangelho no lar, né? Muito importante. Você tem uma proteção maior na sua casa. Então, qual espírito elevado vai querer ficar vendo você tomar banho pelada? Para eles não tem sentido ficar vendo.
Então eles não vão. Qual espírito elevado vai querer ficar vendo você tendo um relacionamento mais íntimo com uma pessoa? Para eles vão ganhar o que com isso? Eles não vão. A hora que você está comendo, a hora que você está indo no banheiro, fazer suas necessidades fisiológicas, o que eles têm a ver com isso? Para eles não é ganho nenhum, eles têm mais o que fazer do que ficar vendo essas coisas. Agora, se na sua casa você mantém espíritos menos elevados, aí eles se comprazem de tudo isso. Aí eles participam de tudo isso e muito mais. Então o evangelho no lar te protege. As suas orações, os seus pensamentos elevados a Deus, a sua casa e você, a sua cabeça, seu pensamento e o seu sentimento tem que estar ligado com Deus. Aí você tem a sua privacidade. Caso contrário, você atrai tudo isso que é negativo para sua casa, para sua mente, para o seu coração. Aí eu entendi. Eu falei, é fácil fazer isso? Não é não. É fácil você manter a sua casa equilibrada, limpa, organizada? Fisicamente não é. Imagina espiritual. Você passa pela pia, um copo de água que você bebe, o copo já fica sujo. Você tem que lavar, secar e guardar. Dá trabalho, não é isso? Então a mesma coisa é a sua mente. A todo momento você está sendo bombardeado com coisas negativas. Você liga a internet, eu não ligo mais jornal, já tem muitos anos. Mas hoje você liga a internet, você é bombardeado com notícia ruim do mesmo jeito. Eu estava colocando os vídeos no Quai. Eu já tenho, acho que uns 4, 5 dias. Semana passada, eu coloquei, acho que 1 ou 2 vezes. Eu estou diminuindo. Os vídeos lá, é questão de segundos, 200 visualização, lá bomba, né? É o mundo inteiro. Eu não sei como é que funciona aquilo. Eu sei que rapidinho dá 1000 visualização aquilo lá. Mas será que está sendo realmente absorvido? As pessoas estão aprendendo alguma coisa? Está sendo útil para alguma coisa? Então, às vezes eu pago um preço tão alto de ter que colocar um vídeo lá, porque eu vejo que enquanto eu estou postando, eu tenho que ficar assistindo vídeos que me desagradam, bombardeando coisas negativas, porque tem muita coisa negativa nesses aplicativos. É incrível. Aí você liga no Face, eu sou viciada em Facebook, então você liga o Face e tá lá bombardeando um monte de coisas assim, violência, agora a questão do Sul, e aí falam que lá fora tá tendo guerra e que vai estourar a terceira guerra, e já tem gente falando que a gente tem que cavar buraco, que a gente já tem que fazer uma proteção porque vai ter guerra nuclear que pode atingir o Brasil. Então, gente, é tanta coisa ruim que como que a gente vai manter o pensamento limpo? Como eu falei, o copo já dá trabalho. Você vai lá, bebe água, lava copo, seca copo, guarda copo. E como que você vai fazer tudo isso aqui na sua mente, abrindo a internet e vendo um monte de coisa sujando sua mente? Então, para você manter a sua casa, a sua mente, seu coração limpo, dá muito mais trabalho do que fisicamente. E isso é contínuo, é a cada instante. Por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Nossa, e eu achava que essa fala dele assim não era tão difícil, né? Eu via assim por alto. Falava, orar, eu oro. Tá aqui, tô orando. Vigiar, é para eu não fazer coisas erradas. Beleza, eu vou me vigiar para não fazer coisa errada. Mas e as coisas erradas que vêm em mim? Eu não vigio, não dou conta, é muita coisa. Então, nós estamos passando no nosso planeta, não só aqui no Brasil, só em São Paulo, Rio Grande do Sul, mas nós estamos passando no planeta um bombardeio de coisas ruins, que é justamente para chacoalhar a gente, sabe? É uma peneira. Eu tô me sentindo dentro de uma peneira. Eles estão fazendo isso aqui. E aí só tá caindo na peneira, né? Aquelas pessoas que vão permanecer aqui. Aquelas que não vão permanecer aqui, essa peneira, aquelas pedrinhas que ficam na areia, a gente não joga fora. É aquelas pedrinhas que ficam lá em cima. Eu tenho medo de ser uma delas. Aí, pum, vai para outro planeta. Vai lá e começa tudo de novo. Porque você não passou na lição, você não passou na prova. Já pensou? E é assim que nós estamos sendo chacoalhados na peneira. Tudo vai passar, de verdade, eu acredito. Mas enquanto não passa, a gente tem que saber bem passar. E aí vendo, né, que existem amigos que ajudam, que existem lugares melhores, isso de certa forma alivia o coração da gente, produz na gente um gás, uma energia, uma vontade de continuar. É o que garante pra gente que vale a pena passar por tudo isso de ruim que a gente ainda passa.
porque dias melhores de verdade virão. Dias melhores, com mais sabedoria, com mais amor, com mais empatia, com mais discernimento, com mais bom senso, eu acredito. Mas até chegar nesses dias, nesses lugares maravilhosos, como a Alânia, nós ainda vamos penar pra caramba. Então vamos nos preparar e vamos aproveitar toda a ajuda que a espiritualidade traz. Vamos estar receptivos para essas ajudas, porque assim como essas pessoas da história cometeram erros e são ajudadas, nós também cometemos erros. E nós também estamos sendo ajudados o tempo todo. Mas só, repetindo, né? Mais uma vez falando, só vai entender isso quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, fiquem atentos, porque a ajuda está vindo. Assim como os problemas vêm, a ajuda também vem. E a gente tem que estar preparado para receber a ajuda, para saber bem passar pelo problema. Passando por ele, daqui a pouco a gente vai estar, se Deus quiser, num mundo melhor.